Vamos lá. Só mais um pouquinho. Só mais uma mordida para mim. A chuva de novembro batia nas janelas do Bela Vista, o pequeno restaurante de bairro no qual o chefe Marco Romano havia se dedicado de corpo e alma nos últimos 3 anos. Aos 36 anos, Marco trocou seu sonho de abrir um estabelecimento sofisticado na cidade por algo mais precioso. Uma vida que lhe permitisse estar presente para sua filha de 4 anos, Isabela. O restaurante estava quase vazio naquela terça-feira à noite, exatamente como Marco preferia nas noites de semana. Isso lhe deu tempo para experimentar novas receitas enquanto Isabela coloria na mesa do canto, seu cabelo loiro, cacheado, refletindo a luz quente das lâmpadas Edison que ele mesmo havia instalado. "Papai, estou com fome", anunciou Isabela, erguendo os olhos do desenho que parecia ser um elefante roxo. "O que meu pequeno chefe gostaria esta noite?", perguntou Marco, limpando as mãos no avental ao se aproximar da mesa dela. "Você pode fazer a sopa com gosto de abraços?", ela pediu, referindo-se à sopa de abóbora que ele havia criado especialmente para ela, temperada com um toque de canela e baunilha. "Claro, Piccola." Marco sorriu, beijando o topo da cabeça dela. "Mas primeiro, deixe o papai terminar os preparativos para amanhã." Quando Marco voltou para a cozinha, a porta da frente do restaurante tocou. Ele olhou para cima e viu uma mulher em um terno azul marinho, caro, entrando com um canguru. Mesmo do outro lado do restaurante, ele podia ouvir o bebê chorando e notou a evidente angústia da mulher enquanto lutava com um guarda-chuva, sua maleta e o canguru. A mulher aparentava ter quase 40 anos, com cabelos loiros presos em um coque preciso, agora levemente desgrenhados pela chuva. Seu terno era claramente de grife, mas seu rosto demonstrava o cansaço de alguém que havia sido levado além dos seus limites. "Desculpe", Catherine disse a Marco, quando ele se aproximou com um cardápio. "Ela está chorando há 3 horas. Eu tentei de tudo. Eu sei que ela está com fome, mas ela não quer a mamadeira. E a babá saiu hoje de manhã sem avisar." Marco olhou para o bebê, cujo choro de fato estava se tornando mais angustiado. Seus instintos paternais, aguçados por anos cuidando de Isabela, imediatamente entraram em ação. "Posso?", perguntou ele gentilmente, gesticulando em direção ao canguru. Catherine hesitou por um momento, depois assentiu. Ela estava desesperada o suficiente para aceitar a ajuda de qualquer pessoa. Nesse momento, Marco tirou cuidadosamente o bebê do canguru e algo extraordinário aconteceu. Sua voz, quando falou com ela, assumiu o mesmo tom gentil que usava com Isabela. "Olá, linda menina", disse ele suavemente em italiano. "Keiko, o que está te incomodando?" O choro do bebê diminuiu um pouco, como se ela estivesse curiosa sobre aquela nova voz e o calor que sentia naqueles braços experientes. "Ela está com fome", disse Catherine desamparada. "Mas toda vez que tento dar a mamadeira, ela empurra." Marco estudou o bebê por um momento, depois olhou para a mamadeira que Catherine estendia. "Posso ver isto?" Ele examinou a fórmula cuidadosamente e em seguida tocou delicadamente uma gota nos lábios. Sua expressão mudou imediatamente. "Senhora, esta fórmula está muito fria. Bebês da idade da Isabela, eles precisam que o leite esteja na temperatura corporal, como o leite da mamãe estaria." "Temperatura corporal?" Catherine pareceu confusa. "A babá sempre fazia assim?" "Cada bebê é diferente", disse Marco gentilmente. "Isabela, minha filha, era igual. Muito exigente com a temperatura, muito exigente com tudo." Ele devolveu o bebê para Catherine. "Se não se importa, deixe-me esquentar isto direito." Catherine observou com espanto enquanto Marco levava a mamadeira para a cozinha e começava o que parecia ser um processo muito preciso. Ele não a colocou simplesmente no micro-ondas ou em água quente. Em vez disso, encheu uma pequena panela com água, levou-a a uma temperatura específica e então aqueceu a mamadeira delicadamente, testando-a repetidamente. "O segredo", gritou ele da cozinha, "é que deve estar exatamente a 37 graus Celsius, nem mais quente, nem mais frio. Aprendi isso com minha avó quando Isabela nasceu." Enquanto ele trabalhava, Isabela ergueu os olhos do seu desenho e se aproximou da mesa de Catherine com a curiosidade inocente de uma criança de 4 anos. "Seu bebê é muito bonito", disse Isabela séria. "Ela está triste?" "Ela está com fome", respondeu Catherine, pegando-se falando com a garotinha como se ela fosse adulta.
Mas ela não come. Papai faz a melhor comida do mundo, disse Isabela com convicção. Ele pode consertar qualquer coisa. Quando Marco voltou com a mamadeira, a transformação foi imediata. A bebê aceitou avidamente, parando de chorar quando ela começou a beber com óbvio alívio. Caterine olhou para ele espantada. Como você soube? Quando você se torna mãe solteira, disse Marco gentilmente, você aprende a perceber tudo. Cada choro significa algo diferente. Cada comportamento tem uma razão. Mãe solteira, repetiu Caterine baixinho. Mãe de Isabela. Ela foi embora quando Isabela tinha 6 meses. Marco respondeu sem amargura. Ela disse que a maternidade não era o que ela esperava. Foi difícil por um tempo, mas Isabela e eu descobrimos juntos. Caterine sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Não sei o que estou fazendo. Administro uma empresa bilionária há 15 anos, mas não consigo descobrir como alimentar minha própria filha. Marco puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ela. Qual é o nome da sua filha? Sofia. Caterine disse suavemente, olhando para o bebê que agora mamava contente. Sofia. Nome linda. Sabedoria. Marco sorriu. E quantos anos tem Sofia? 6 meses. Tenho tentado equilibrar tudo. Trabalho e maternidade, mas estou falhando em ambos. A babá que contratei foi altamente recomendado, mas Sofia chorava constantemente quando estava aqui. Pensei que talvez ela fosse apenas um bebê difícil. Nenhum bebê é difícil, disse Marco gentilmente. Eles apenas têm necessidades que ainda não foram compreendidas. Isabela havia voltado a colorir, mas ouvia a conversa com a atenção que as crianças demonstram quando os adultos discutem algo importante. Papai, disse Isabela erguendo os olhos do elefante. Lembra quando eu chorava o tempo todo? Você nunca foi difícil, Piccolola, disse Marco com um sorriso. Você só precisava que as coisas fossem feitas de uma maneira específica. Que tipo de maneira específica? Caterine perguntou genuinamente curiosa. Marco pensou por um momento. Isabela precisava que suas mamadeiras fossem aquecidas exatamente como deveriam, mas também precisava ser segurada de uma certa maneira enquanto comia. E precisava de silêncio, sem televisão ou barulhos altos. E o mais importante, ela precisava se sentir segura. Bebês seguros, eles sentem tudo. Estresse, ansiedade, medo. Se a pessoa que os alimenta está nervosa ou impaciente, eles também ficam nervosos. Marco olhou para Caterine com olhos compreensivos. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Caterine tentei lembrar. Esta manhã, acho que... talvez ontem. E quando foi a última vez que você dormiu mais de 2 horas seguidas? Não me lembro. Marco se levantou e voltou para a cozinha. Isabela, você gostaria de ajudar papai a fazer algo especial para nossa nova amiga? Isabela pulou ansiosamente e Caterine observou enquanto pai e filha trabalhavam juntos na cozinha com coordenação treinada. Isabela estava em um pequeno banquinho, medindo cuidadosamente os ingredientes sob a orientação do pai, enquanto Marco preparava o que parecia ser uma sopa simples, mas aromática. O segredo da boa comida, Marco gritava enquanto trabalhava, não são receitas complicadas ou ingredientes caros, é entender o que alguém precisa e fazer com amor. 20 minutos depois, Marco retornou à mesa de Caterine com uma tigela da sopa mais perfumada que ela já havia sentido. Era uma sopa simples de abóbora, mas o aroma carregava notas de ervas e especiarias que pareciam prometer conforto e aconchego. Este é o prato favorito da Isabela, disse Marco, colocando a tigela na mesa. Eu o criei quando ela estava com os dentes nascendo e não comia mais nada. Caterine tomou um gole hesitante e imediatamente sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Não era só que a sopa estava deliciosa, embora fosse. Era que ela podia sentir o gosto do cuidado que havia sido colocado nela, o amor e a atenção que criaram algo especificamente desenhado para confortar e nutrir. Isso é incrível, ela sussurrou. A receita é simples, disse Marco, sentando-se novamente. Mas o ingrediente importante é a intenção. Quando você cozinha para alguém que ama, a comida carrega esse amor. Caterine olhou para Sofia, que havia terminado sua mamadeira e agora dormia pacificamente em seus braços. Acho que não sei fazer isso. Fazer o quê? Amá-la do jeito que ela precisa ser amada. Posso conduzir reuniões de diretoria e negociar contratos bilionários, mas não consigo confortar minha própria bebê quando ela chora.
Marco ficou em silêncio por um momento, observando Catherine segurar sua filha com a incerteza cuidadosa de quem tem medo de errar. Senhora, posso lhe perguntar algo, pessoal? Catherine assentiu. Por que você teve Sofia? A pergunta pegou Catherine desprevenida. O que você quer dizer? Quero dizer, o que a fez decidir ser mãe? Catherine ficou em silêncio por um longo tempo, considerando a pergunta. Finalmente ela falou. Tenho 38 anos. Alcancei todos os objetivos profissionais que estabeleci para mim mesma. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Mas percebi que nunca havia criado nada que durasse além dos ciclos econômicos e das flutuações do mercado. Ela olhou para o rosto adormecido de Sofia. Eu queria criar algo real. Algo que importasse de uma forma que os preços das ações e os relatórios trimestrais jamais poderiam. E você tem? Marco disse suavemente. Mas criar um negócio e criar uma família exigem habilidades diferentes. O que você quer dizer? Nos negócios, você resolve problemas assumindo o controle, tomando decisões rapidamente e seguindo em frente. Mas com bebês, com crianças, às vezes a solução é desacelerar, prestar atenção, para deixá-los te ensinar o que precisam. Catherine sentiu mais lágrimas começando a cair. Não sei como desacelerar. Não sei como não estar no controle. Isabela se aproximou da mesa novamente, desta vez carregando seu livro de colorir. Você gostaria de ver meu elefante? Perguntou ela a Catherine. Catherine olhou para o desenho que era, de fato, um elefante muito roxo com o que pareciam ser asas. É lindo, Isabela. O que há de especial no seu elefante? Ela pode voar, explicou Isabela seriamente. E ela cuida de filhotes de elefante que não têm mães. A inocência do comentário atingiu Catherine como um golpe físico. Ali estava uma criança de 4 anos que cresceu sem uma mãe, falando sobre elefantes que cuidam de filhotes que não têm mães. Isabela, Catherine disse gentilmente, você sente falta de ter uma mãe? Isabela considerou a pergunta com a seriedade que as crianças às vezes levam a tópicos importantes. Mas o papai cuida muito bem de mim e diz que o amor vem em diferentes formas, como peças de um quebra-cabeça. Peças de um quebra-cabeça. Algumas famílias têm peças do quebra-cabeça da mamãe e peças do quebra-cabeça do papai. Algumas famílias têm apenas peças do papai ou apenas peças da mamãe. Algumas famílias têm peças da avó ou peças da tia. Mas se as peças se encaixam e fazem amor, então é uma boa família. Catherine olhou para Marco com uma nova compreensão. Você ensinou isso a ela? Ela me ensinou isso, Marco respondeu. As crianças entendem o amor de maneiras que os adultos às vezes esquecem. Durante a hora seguinte, enquanto Catherine terminava a sopa e Sofia continuava a dormir tranquilamente, Marco compartilhou histórias sobre os primeiros dias da maternidade solteira, as noites sem dormir, a preocupação constante, o processo gradual de aprendizado para entender o que Isabela precisava. O ponto de virada, disse Marco, foi quando parei de tentar ser perfeita e comecei a tentar estar presente. Isabela não precisava que eu tivesse todas as respostas. Ela precisava que eu prestasse atenção às suas necessidades específicas e respondesse com paciência e amor. Como aprendo a fazer isso? Perguntou Catherine. Marcos sorriu. Da mesma forma que você aprende a administrar uma empresa bilionária. Uma decisão de cada vez. Um dia de cada vez. Mas, em vez de relatórios trimestrais, você mede o sucesso em sorrisos, sono tranquilo e momentos de conexão. Quando chegou a hora de Catherine ir embora, ela se viu relutante em retornar ao seu apartamento vazio na cobertura e aos desafios que a aguardavam lá. Marco, disse ela enquanto reunia Sofia e suas coisas.
você estaria disposta a me ensinar, não apenas sobre alimentá-la, mas, sobretudo, sobre ser o tipo de mãe que ela merece? Marco pareceu surpreso. Senhora, sou apenas um dono de um restaurante. Você poderia contratar as melhores babás, os especialistas mais qualificados. Eu poderia, concordou Catherine. Mas especialistas podem ensinar técnicas. O que eu preciso aprender é algo diferente. Preciso aprender a colocar amor no ato diário de cuidar de alguém. 6 meses depois, Catherine Blackwell sentava-se na cozinha de sua cobertura reformada, aquecendo cuidadosamente uma mamadeira na temperatura exata, enquanto Sofia brincava alegremente em sua cadeira de alpa. A cozinha, antes uma vitrine de eletrodomésticos de aço inoxidável inúteis, tinha sido transformada em um espaço aconchegante e funcional, onde Catherine aprendera a preparar refeições simples e nutritivas. Marco se tornara não apenas um amigo, mas um mentor na arte da paternidade amorosa. Toda semana, Catherine levava Sofia para Bela Vista, onde Isabela brincava com o bebê, enquanto Marco ensinava Catherine novas receitas e novas abordagens para equilibrar trabalho e família. Catherine havia reestruturado toda a sua empresa, delegando mais responsabilidades e criando sistemas que lhe permitiam trabalhar em casa 3 dias por semana. O negócio continuou a prosperar, mas agora servia à sua vida em vez de consumi-la. E Sofia, que antes chorava inconsolavelmente nos braços de babás caras, agora gargarejava alegremente enquanto sua mãe cantava canções de ninar italianas que Marco havia ensinado a ambas. A receita que Marco havia compartilhado naquela primeira noite não era apenas de sopa de abóbora. Era uma receita para criar amor, por meio da atenção, da paciência e da disposição de colocar as necessidades de outra pessoa antes da sua própria conveniência. Isabela estava certa sobre as peças do quebra-cabeça. A família de Catherine não se parecia com a imagem tradicional que ela havia imaginado, mas as peças se encaixavam perfeitamente. Uma mãe bem-sucedida, aprendendo a desacelerar, um chefe sábio que entendeu que a nutrição vem em muitas formas e 2 meninas que estavam ensinando aos adultos em suas vidas que o amor é ao mesmo tempo mais simples e mais complexo do que qualquer plano de negócios poderia capturar. A receita da sopa, escrita com a caligrafia cuidadosa de Marco, estava pendurada e emoldurada na cozinha de Catherine. Mas a verdadeira receita, aquela para criar uma vida repleta de amor, presença e atenção ao que realmente importa, estava escrita nas escolhas diárias que ela fazia de colocar o relacionamento antes da conquista e a conexão antes do controle. Às vezes, as lições mais importantes não vêm de especialistas ou livros, mas de pessoas que aprenderam por experiência própria que o amor é tanto uma arte quanto uma prática, exigindo paciência, atenção e a disposição de medir o sucesso, não em lucros, mas no sono tranquilo de uma criança bem amada. Se esta história lhe lembrou que as habilidades mais valiosas da vida muitas vezes não podem ser aprendidas em salas de reunião ou salas de aula, mas sim por meio da prática paciente de cuidar dos outros, curta e compartilhe com alguém que possa precisar desta mensagem. Inscreva-se para mais histórias sobre professores inesperados e as belas maneiras como a paternidade pode transformar nossa compreensão do sucesso. E comente abaixo sobre uma ocasião em que alguém lhe ensinou algo importante sobre amor ou família por meio de ações em vez de palavras. Sua história pode ser exatamente o que outro pai precisa ouvir hoje.